Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês o meu testemunho e segura aí que vem muita bomba, muita coisa, altos e baixos, mais baixos do que altos, e quem sabe edifique a sua vida aí. Então fique até o final, curta, comente, compartilhe para você se edificar também e edificar a outras pessoas. Então siga nós aí e simbora! Bom, já que vamos te entrevistar hoje, então conta pra gente um pouco mais da tua infância, como foi? Bom, a minha infância teve muitas coisas boas, também teve coisas ruins. Eu lembro que eu nasci num lar cristão, então desde pequeno que eu me vejo assim, tipo, que eu lembro, as minhas últimas lembranças assim, é de eu ter nascido num lar cristão. E foi bom, tipo, foi muito bom, assim. Aos 7 anos de idade, inclusive, eu fui batizado com o Espírito Santo. No mesmo culto que a minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. Eu lembro, assim, eu tenho na minha memória, e meu pai também me falava muito isso, que eu fui falando em línguas, né, desde da igreja até em casa. Então foi uma experiência que eu tive já cedo, e aquilo mudou a minha vida, porque a partir daquele momento eu comecei a buscar mais a Deus. Eu orava, eu já jejuava, eu já tinha uma intimidade um pouco maior com Deus. E a minha mãe foi uma pessoa que de certa forma incentivou a tudo isso, e eu comecei a cantar. Eu não lembro como assim exatamente eu comecei a cantar, então, mas já foi naquela época ali eu comecei a cantar, e a minha mãe me impulsionava. A gente ensaiava 2-3 horas por dia, era tempo da fitinha cassete ainda, né? Sim. Tinha que enrolar às vezes aquele negócio, quando a fita enrolava, meu Senhor amado, só Deus na causa. Então a gente ensaiava, eu sempre fui o melhor aluno, sempre me dei bem na escola, sempre tive um padrão, assim, digamos assim, cristão, assim, desde pequeno que eu me lembro, né? Mas, nessa minha infância não foi tudo lindo, assim, maravilhoso. Eu lembro até hoje, até a data eu não lembro, mas o dia eu lembro, e foi um dia terrível para mim, porque foi numa quinta-feira. Eu lembro que meu pai, meu irmão e eu fomos a um culto. E quando nós voltamos, a minha mãe, né, não estava em casa. E foi uma coisa assim que, tipo, eu como criança ali, eu tinha 11 anos para 12 anos, eu acho. Mas eu não era uma criança como as crianças de hoje. Eu era uma criança pura, uma criança que eu não via pecado, não via erro. Eu sempre via tudo bom, né, tudo maravilhoso. Então foi difícil, sabe? Foi complexo pra mim nessa parte, assim. E então, tipo, eu não via erros, sabe? Falhas, assim. Então, o que acontece? Quando a minha mãe foi embora, na minha cabeça, tipo, ela foi em algum lugar e iria voltar, sabe? Sempre tinha isso. E eu acompanhei meu pai, eu lembro até, eu tenho essa lembrança viva na minha memória, assim, que eu acompanhei meu pai naquela noite. O meu pai, eu lembro que ele estava costurando uma bota com uma linha, assim, eu lembro, e ele, cara, ele foi muito forte, assim, naquela noite, porque na minha frente ele não chorou em nenhum momento, e creio eu que seus olhos vermelhos, assim, ele segurou firme, sabe, como tipo, vai dar tudo certo, ela vai voltar, ou alguma coisa assim. Só que a minha mãe tinha ido embora, entendeu? Minha mãe foi embora com outro cara. E meu pai fez de tudo para tentar voltar e coisa, só que não houve jeito, não teve mais como, né? E ela voltar. Como que tu cresceu no meio de tudo isso? Pois aí existe uma coisa que, tipo assim, que eu acredito que todos devem se perguntar: onde está Deus? Aí eu fui o último a desistir de ir na igreja. Eu lembro que depois dali foi uma decadência, meu pai começou a perder tudo, assim, que ele tinha, inclusive não trabalhava direito, começou a beber, e a gente ficava jogado. Nós éramos entre 4 irmãos, Sim. Nós ficávamos jogados, assim, tipo, um cuidava do outro, assim, sabe? Aí meu pai, eu lembro que ele vendeu até a nossa casa que a gente morava, e a gente foi pra outra casa, e tinha enchente na época. E eu fui o último a desistir, sabe, de ir na igreja. Eu ia na igreja pegar um terrinho todo amassado, eu lembro até hoje, eu tenho essas memórias assim. E eu ia na igreja, sabe, e ali eu já tinha uns 12 anos, eu lembro que eu já tinha uns 12 anos por aí. E eu ia na igreja. E o que me magoou, que eu vou falar pra vocês aqui, é que eu ia na igreja, mas eu já tinha um entendimento assim: por que não me dão oportunidade?
Por que a igreja está me excluindo? Que culpa tenho eu? Eu lembro muito dessa frase. Que culpa tenho eu do que os meus pais fizeram, do que a minha mãe fez? Sim. Sabe? Se a minha mãe se desviou, o meu pai, eu ainda tô aqui. E a igreja simplesmente me excluiu, sabe? Então aquilo pra mim foi algo muito forte, assim. E mesmo assim eu seguia indo, sabe? Porque eu acreditava muito, até a gente mudar de lugar. Ali o jogo virou. Por quê? Até eu indo na igreja, eu acreditava muito em Deus. Eu tinha Deus ali como meu porto seguro, ainda, sabe? Eu tinha aquela esperança, assim, de viver com Deus e coisa. Depois que a gente mudou, eu não conhecia nenhuma igreja. E meu pai já tinha também saído fora, então, tipo, bom, eu não ia seguir sozinho, não tinha como eu ir numa igreja sozinho, eu nem sabia se aquele bairro era um bairro ruim, sabe? Um bairro ruim que a gente foi. E a gente morou numa peça que eu acho que era 3x3 por aí, assim, que só cabia a nossa cama, o chão era de barro e as nossas roupas eram num lençol, assim, não tinha guarda-roupa. E um fogão, eu lembro muito bem, que dali eu já comecei a meio que... eu ia na escola e cozinhava com meus irmãos, meu pai ia trabalhar, e aquele negócio assim, turbulento. Então, como que eu cresci no meio de tudo isso, tá? Então, até os meus 12 anos eu tinha uma ideia de Deus real. Depois dos 12 eu tive uma ideia de um Deus mau. De um Deus que não era tão real pra mim. Na realidade, tudo aquilo que eu passei acabou apagando Deus bom que eu tinha na minha memória, que eu tinha aprendido, e formou um Deus mau, um Deus ruim, um Deus que a minha pergunta era assim, ó, que culpa é a minha, Deus? Qual é a minha culpa, Deus, no meio de tudo isso? Sabe? O que eu fiz para merecer tudo isso? Porque eu era uma criança, meus irmãos eram umas crianças, então tipo, a gente não teve culpa de nada. E aí a gente se pergunta nesses momentos assim, onde está Deus? Onde está Deus? Sim. Por que Deus? Por quê? O que eu fiz para isso acontecer na minha vida, sabe? Não entende o que tá Não acontecendo. entende, tipo, então é uma criança, então tipo... Então eu cresci com aquela mágoa, né? E rancores. Eu cresci com isso na minha cabeça, com muita mágoa, com muito rancor, principalmente de Deus. Eu criei um ódio assim de Deus. Então, ali eu comecei a crescer, comecei a trabalhar já bem cedo, juntava sucata, fazia o que eu podia. A gente passou fome, a gente, né, passou por muitas coisas, a gente foi abandonado, a gente, assim, tipo, brigava muito, a gente foi para uma vila, assim, que era aquelas vilas que estavam recém se formando, então, e a gente nunca tinha vivido aquilo ali. Então a gente literalmente foi para uma outra, a gente vivia bem, ia na escola, tinha tudo bem. Então a gente foi para uma outra realidade que a gente não conhecia. Sim. Era uma realidade literalmente sem Deus, nós fomos literalmente do céu para o inferno, assim. Então as outras crianças batiam em nós, e a gente cresceu, foi pior, a gente foi dividido, uns foram para o orfanato, outros ficaram com parentes. Eu lembro até hoje que eu fui para casa de um parente, e o meu irmão Jeremias, ele... era muito, como é que eu posso dizer assim, ó, chorão, muito mimado. Ele foi muito mimado porque essa casa que nós fomos, de uns tios nossos, eles gostaram mais de Jeremias do que de mim. Então o que acontecia? Eu ficava sempre de castigo. Por exemplo, o Jeremias fazia qualquer coisa pra mim, eu me irritava com ele, eu ficava de castigo. Eu ficava de castigo direto, assim, e ele ria de mim, ele zombava de mim, aquilo me irritava muito, assim, sabe? E até que foi um dia eu fugi, eu lembro que eu fugi de manhã, assim, peguei minhas coisas e fugi daquele lugar lá e disse, não quero mais ficar aqui, pronto, e fugi, sabe? Eu já tava, acho que com 14, 15 anos, e tipo, tudo era revolta, tudo era ódio pra mim, entende? Porque, tipo assim, virei aqueles roqueiros revoltados, sabe? Aqueles caras, que tipo assim, meu pai não tinha se afirmado até então, nossa casa era uma casa humilde, assim, simples, né? A gente já tinha passado muita fome, já comemos lambari de sanga, nós pedíamos fruta podre, assim, porque aí naquela época a gente tirava os pedacinhos de fruta, pedia, ia na fruteira, tipo assim, tem fruta podre aí, sabe? E aí a gente tirava os pedacinhos de podre e comia o resto, tipo, fritava, tinha uma batata ali, a gente tirava aquele resto podre, ali e comia o resto. A gente viveu nessa crise, assim, sabe? Nessa coisa ruim. Então eu cresci
cheio de mágoas, minha adolescência. No colégio eu era rejeitado, assim, tipo, a única coisa que me salvava no colégio era o futebol, porque eu jogava um pouquinho direito, assim, jogava bem, assim, então o futebol eu tava sempre meio entrosado ali com o pessoal, e às vezes a gente saía campeão, coisa e tal, entre série, estadual, essas coisas assim, corrida, eu corria muito também. Sim. Então eu sempre tentava fazer o meu máximo, só pra te ter noção que nós somos um campeonato de corrida, que inclusive nós perdemos, foi praticamente por culpa minha, eu não tinha café da manhã. Eu tinha uns 14, 15 anos, eu me lembro muito bem disso. E eu não tinha café da manhã. Então, quando eu comecei a correr, era 4%, me deu uma meia tontura, assim. E eu segui correndo. E fui até a final e o cara conseguiu passar de mim. Nós estávamos na frente, eu peguei o bastão na frente e segui correndo, só que me deu uma tontura, assim, e amoleceu minhas pernas, assim. E aí eu não sei como eu consegui. Só o que aconteceu ali? Eu não tinha comido, gente. Eu não tinha comida. E aí, tipo, eu fui correr, eu era guerreiro, assim, tipo, eu não ia desistir, entende? Então, tipo, eu cresci ao mesmo tempo com essa revolta, essa raiva. Isso me fez eu querer mais, eu queria crescer, eu queria estudar, eu queria montar meu negócio. Tanto que eu montei meu negócio com 18, 19 anos, eu acho. Por aí. Foi tricedo, assim, tipo, então já tinha minha independência, sabe? E aí, o que aconteceu? Casei, né, com 19, 20 anos, por aí, eu casei, mas tipo assim, eu casei, mas foi aquela coisa assim, com raiva, com ódio, sabe? Eu nunca me libertei de mim mesmo, eu nunca me libertei. Eu casei pensando assim, pô, minha mãe me deixou também, todas as mulheres vão me deixar. Eu sempre tinha isso na minha cabeça, no meu pensamento, porque às vezes a gente acha que servir a Deus vai nos libertar de tudo, e infelizmente não é bem assim que acontece, né? E a gente precisa deixar Deus agir, a gente precisa deixar, e às vezes por conta do nosso orgulho, e a mágoa, o rancor, ele produz orgulho também. Então é muito difícil tu se libertar de ti mesmo, de tudo que tu viveu, de tudo que tu passou, aquilo fica na tua memória, sabe? Tanto que eu fui ver, só para vocês terem noção, eu esqueci do rosto da minha mãe. Eu não lembrava do rosto da minha mãe. Não tinha como. Eu perguntava pro meu pai às vezes assim, como que é a minha mãe? Ela é parecida com o teu irmão Daniel, tipo, mas eu não conseguia lembrar como que era a minha mãe, de tanto ódio que eu tinha dela. Quando ela às vezes que ela veio, foi em Alegrete nos ver, eu não via ela, não via de jeito nenhum. Eu fui ver minha mãe, olha, desde ela foi embora com 11 anos, eu fui ver minha mãe com 26 anos. Nossa. Você tem noção? 15 anos depois eu fui ver minha mãe, de tanta mágoa. Então, aí eu casei, tive filhos, me converti, né? Voltei para a igreja, mas eu ainda tinha aquela raiva, aquele ódio. Sabe Pedro andando com Jesus ali, mas com a espada na cintura? Era eu, tipo, muito eu, assim, muito eu. Qualquer coisa eu falava, qualquer coisa eu discutia. Eu não era um cara em paz, um cara tranquilo, um cara assim manso, tipo assim como eu sou hoje. Hoje eu me considero um cara assim, por mais que eu tenha aquele, mas é uma personalidade minha, né? Ser mais forte, mais autoritário, mas num total assim eu sou muito mais calmo, muito mais tranquilo. Não tem como comparar o meu eu quanto antes. Uma coisa que eu quero deixar aberto aqui para todos é como eu era no relacionamento, e eu quero falar isso, sinto de Deus de falar isso, porque eu acho que vai ser libertador para muitos homens, principalmente, para muitas mulheres também, para muito relacionamento. Por quê? Eu não era como eu sou hoje, tá? Essa pessoa aqui me conheceu numa fase maravilhosa da minha vida, porque eu acho que Deus fez uma obra muito grande em mim, sabe? Para eu me tornar quem eu sou hoje, Deus fez uma obra muito grande em mim. Então eu vou falar um pouco como que eu era. Gente, eu não era a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa que eu faço surpresa para ela, eu tento agradar ela o máximo que eu posso. Se ela não precisar trabalhar e eu for trabalhar, para mim vai ser uma honra. Eu tento honrá-la em tudo, né? Tento, assim, tipo, nem discutir, a gente discute. Eu fico zangado às vezes com algumas coisas, mas a gente entra, conversa e já se entende. E tipo, então sou totalmente diferente do que eu era. E vamos falar um pouco como eu era,
para algumas pessoas se identificarem também. Espero que entendam isso, essa parte, e que Deus é poderoso para nos transformar e mudar a nossa vida. Eu era um cara que eu gritava muito. Eu era um cara que, tipo assim, humilhava, sabe? Eu era um cara, assim, tipo, totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu não era um cara que tinha respeito. Não era um cara... Tipo assim, vou deixar bem claro para vocês entenderem que essa é a minha história, esse fui eu, esse faz parte de mim, fez parte de mim. Eu não era uma pessoa mansa, tranquila e calma. Tinha que ser tudo do meu jeito. Se não fosse do meu jeito, eu não me moldava à situação. Nunca. Ou era do meu jeito ou não era. Esse era eu, sabe? Inclusive esse dia nós estávamos olhando uma cena, né? De um casal discutindo e o homem falando algumas coisas pra mulher. Eu acho que tu lembra. E eu falei, eu era assim. Eu era parecido com esse cara, sim. assim. Então, tipo assim, eu não aceitava nada, um não, ou alguma coisa. Tinha que ser tudo do jeito que eu queria, da forma que eu queria, e pronto. E eu que mandava, eu que tinha um negócio, eu que fazia o dinheiro, porque eu tô te dando dinheiro, eu tô sustentando as famílias, já é o suficiente, e isso é o que basta, porque você não dá valor, porque eu dou tudo pra... Sabe aquela coisa de sistema antigo? Porque eu trago tudo pra casa, então eu sou provedor, e é assim que tem que ser, e pronto, só me obedece, só faz o que eu quiser, e eu que sou o cara usado por Deus, eu que sou o cara que oro, eu sou o cara que jejua, eu sou o cara que Deus me usa para curar, para profetizar, para as pessoas serem renovadas, para serem libertas, para evangelizar. Eu que sou o cara. Então esse orgulho eu sempre tive muito em mim, assim, tipo, sabe, de eu. E eu, inclusive, uma vez, eu conversei com o irmão João, que ele já até faleceu, e ele me disse uma frase que, tipo, aquilo me doeu, mas eu não mudava, sabe? Tipo assim, eu conversando com ele, assim, tu já parou pra pensar que você vive uma vida de solteiro só que casado? E eu, como assim? Sim, porque tu vive pra ti mesmo. E você tá errado. Aquilo me doeu, sabe? Só que era uma coisa assim que me doía às vezes quando falava comigo, mas eu não mudava. Eu achava... Aí, sabe o que é pior, gente? Que muita gente faz? Eu usava amparo bíblico ainda. Eu usava porque eu tinha muito conhecimento da Bíblia. Então eu já tinha lido várias vezes a Bíblia, tinha muito conhecimento da Bíblia, então eu usava a Bíblia para me amparar no que eu errava. Você entende? Eu usava a Bíblia para consertar o meu erro. Eu usava a Bíblia para me apoiar. Literalmente. Tem como fazer isso, tá, gente? Tem. Por isso que hoje tem muito evangelho aí ruim. Então, o que aconteceu? Após isso, gente, eu não vou entrar em detalhes, mas muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. E o que aconteceu? Eu cheguei pro pastor e disse, bom, tô saindo fora. Não aguentei tudo que aconteceu, né? Todas as coisas que eu passei ali e que também eu fiz. E chegou, é uma bola de neve. Uma hora vai explodir. Tu acendeu a bomba, uma hora ela vai explodir, não é inevitável. Então eu não me curava, não aceitava correção, eu era orgulhoso. E foi, uma hora explodiu. O que aconteceu? Eu me desviei. Conta um pouco pra gente como foi sair, como foi viver fora, porque tu sempre teve num lar cristão, então sempre seguiu o cristão ali, né? E como foi sair de tudo isso? Então, é uma bagunça na minha vida, porque se tu parar pra pensar, eu me desviei 2 vezes, né? Que a primeira foi quando eu era criança. Mas tu não sabia onde é que era a igreja, né? Mas foi um desvio ali. Desvio é sair da rota, né? Tem muita gente, não é desviado. É desviado sim, gente. Saiu da rota é desviado. A gente até no trânsito fala, desviou, saiu da rota. Sair da rota é desvio, tá? Então eu me considero desviei, tá? Ali quando eu era novo. E depois, com 26 ou 27 anos, eu me desvio novamente. O que acontece? Tudo que aconteceu, eu me desviei. Eu cheguei ao pastor e falou, tô saindo fora. E saí fora, tá? Saí fora e tudo. E dentro desse sair fora, antes de eu sair, literalmente, aconteceu um fato que até hoje eu tenho uma lembrança, assim, que eu inclusive já contei pra você. Que é que eu conheci uma pessoa, né? Que comecei a conversar com a pessoa ali,
tipo assim, de conhecer pessoalmente, acho que 2 vezes eu conheci e fui no culto ainda. E depois vim pra casa. Então, a pessoa era cristã também, a moça era cristã. E isso foi uns 3 meses após eu ter me separado, eu me separei, saí da igreja e pronto. Aí eu conheci essa pessoa e começamos a conversar. Resumindo, eu voltei até a orar. Voltei a buscar Deus, acordava de madrugada para buscar Deus, para orar. Porque ela tinha esse sistema, então eu me encaixei, Deus me quer de volta. Né? Isso é para você aprender que nem tudo é como você imagina ou como você pensa, e que às vezes o que parece ser não é. E Deus, na realidade, não tem uma logística exata para lidar com a gente ou com a nossa vida, tá? E Ele sabe as coisas certas. Então, se você, quem sabe, está num relacionamento que não deu certo e você não está entendendo, espera que logo você vai entender, tá? E aí eu conheci essa pessoa e, voltei a buscar Deus. Tem meus irmãos, cara, ele voltou, né? Ele voltou rápido. Nem chegou a se desviar. Não adianta, Seco. Meu irmão me chama de Seco. Ele diz, não adianta, Seco. Deus tem um chamado para ti e Deus não vai abrir mão de ti. E eu, é isso, coisa. E nós ali, 3 meses nós já estávamos. Eu larguei tudo de novo, voltei para Deus de novo. E ali focado. Aí nós fomos num culto. E, gente, eu tô falando aqui de relacionamento cristão. Não tinha beijo, não tinha nada. Era só conversa. E nós fomos num culto. E aí Deus falou com ela, coisa e tal. Aí depois, eu acho que Deus não quer nós. E ela me falou isso. Eu, meu Senhor, mano. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, se Deus não quer, aí é porque Deus não me quer mesmo. É porque Deus quer que eu me desvie. Aí tu botou isso na cabeça. Coloquei isso na minha cabeça. Passou uns dias assim, eu tinha uma obra e meu pai trabalhava pra mim. E meu pai tava na obra. Meu pai tava feliz assim, meu pai também tava voltando, sabe? Então ele tava feliz, que eu tava voltando, né? E falando de Deus de novo e coisa. E de repente ela mandou uma mensagem no WhatsApp assim. Mandou um texto. Me perdoa, mas eu vou ter que seguir o chamado de Deus. E Deus tá dizendo que não é você. Que não é você essa pessoa, que é pra você reconciliar com a sua família e coisa e tal. Gente, aquilo foi terrível pra mim. Terrível. Por quê? Eu vou explicar pra vocês entenderem. Foi terrível por quê? Porque ali rompeu um único elo que eu achava que tinha de ligação com Deus. Porque tipo assim, eu achei que Deus estava me dando uma nova chance. E ela rompeu isso e disse que não era eu, que era outra pessoa, que pronto. E ela ficou nisso. Então eu disse, então tá. Se eu não sou de Deus, eu sou do diabo. Eu pronunciei essas palavras ali. E o pai leu, e eu nunca vi o pai chorar seco assim, chorou seco. Ele só me olhou porque ele sabia que dali eu iria me desviar. E outra coisa que ficou na minha cabeça é que ela falou assim, que é pra te voltar pra tua família. E na assembleia, tá, vou citar aqui, na assembleia eles me ensinaram que eu tinha que voltar. E eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não iria voltar. Sim. Né? Eu não iria voltar, eu já tinha colocado isso na minha cabeça. E pronto. E dali eu me desviei, saí, mudei de cidade, comecei a cantar pro mundo, comecei a cantar sertanejo. Foi uma bagunça no começo, porque eu não sabia nenhuma música sertaneja. Então eu comecei a voltar pro mundo, fui curtir o mundo, fui aproveitar o mundo e tudo que ele me oferecia, né? E o meu orgulho cresceu ainda mais, meu ódio por Deus. Eu tinha um ódio de Deus, um ódio horrível de Deus. Deus pra mim era pior ser assim do mundo. Deus pra mim, cara, se viesse alguém pregar, ou às vezes meu Senhor, eu vinha com 1000 argumentos e usando a Bíblia pra aquela pessoa. Sim. Um ódio dominando, um rancor, uma raiva assim, ó, tudo junto, um nojo, sabe? Tudo junto de Deus assim no meu coração. Então, eu me desviei, fui ver o mundo assim, sabe? Depois disso, eu vim para Florianópolis, né? E aqui eu comecei a ir na igreja. Como muita gente que diz que é crente, ele tá indo na igreja. E um tempo antes eu comecei na igreja. Comecei na igreja, devagarzinho, uma vez ou outra. Só que era aquele crente assim que eu não orava, não jejuava, não lia a palavra, nada, só ia na igreja. O crente morno. Aquele crente morno, que não é crente, né? É um outro tipo aí. Isso é para outro testemunho. E aí eu comecei na igreja
E fui indo, e eu consegui me estabilizar aqui em Florianópolis, que eu passei por um monte de coisa aqui, outra hora eu conto pra vocês. E me estabilizei aqui, né? Tinha meu carrinho, tinha minha casinha ali, né? E tava de boa, assim. Ia viajar nos anos que eu queria, tirar minhas férias. Então, trouxe meus filhos pra cá, pra curtirem uma praia, viverem uma praia, assim, que eles nunca tinham ido aqui, né? Não tinham vindo, eu consegui trazer. E aconteceu umas coisas legais, assim, sabe? Aí, no ano passado, o que aconteceu? Eu comecei a me focar mais em Deus. Eu comecei comecei no marketing digital ali, comecei em palestras também, e eu via muito esses coaches, assim, tava muito em alta aquilo ali, e eles falavam muito de Deus. Só que muita coisa através deles começou a tocar em mim. E eu comecei a liberar perdão. Olha. Eu comecei a liberar perdão, comecei a entender que aquilo estava me fazendo mal. Sim. Que aquilo estava me prejudicando. E eu comecei dessa parte, liberar perdão. E aí eu voltei de novo, comecei na igreja. Quando eu volto e começo na igreja, que a minha vida ali começa a criar um propósito diferente, sabe? E aí no meio de tudo isso, assim, eu me fecho para as coisas do mundo e começo a me voltar para Deus. E eu dizendo, Deus, se o Senhor me quer mesmo, né, se é a hora. Só que antes disso, eu quero falar para vocês que eu tinha na minha cabeça o quê? Que eu tinha que voltar pro meu antigo relacionamento. Só que a minha oração para Deus depois era assim: Senhor, se o Senhor realmente me quer, o Senhor vai me dar um novo relacionamento. E eu quero uma mulher assim, 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 sabe? Então o meu voto com Deus, para eu voltar, olha, eu exigindo coisas de Deus, não era exigência, era um voto que eu tinha com Deus. Pra vocês verem como eu era metido, né? Só pra vocês terem noção. Era pra eu ter um relacionamento ali, não só com Deus, mas ter uma pessoa que estivesse ao meu lado e que fosse um relacionamento de Deus pra mim. Aí eu votaria, entendeu? Então eu comecei a voltar ali, e no meio dessa minha volta, né, a Raiane apareceu, você apareceu, e ali, por incrível que pareça, você foi uma peça-chave, assim, para essa minha volta com Deus, porque exatamente a pessoa que eu pedi, assim, é você. Exatamente a pessoa que eu pedi a Deus, assim, uma pessoa que incrível. Eu não criei uma pessoa comum, eu criei uma pessoa incrível. E Deus me cobrava, Deus disse assim: quando você vai ser incrível? Quando você vai ser incrível? Então, tipo assim, eu comecei a mudar minhas ideias, minha percepção, meu modo de pensar, muitas coisas. E foi uma mudança que não demorou assim muito, sabe? Foi uma mudança que foi até rápido, foi em poucos meses assim, eu já estava totalmente diferente, mudado do que eu era antes. E aí depois, e outra coisa que eu pedia para Deus era assim: Senhor, eu quero que tenha amor, porque eu gostaria de amar alguém de verdade, sabe? Eu sempre pedi isso para Deus, eu gostaria de amar alguém de verdade, alguém que eu amasse e me entregasse, como tu fala na tua palavra, que o homem tem que se entregar pela mulher, como Cristo se entregou pela igreja. E hoje eu tenho essa experiência, sabe? De me entregar ao ponto de não é se comparar, mas viver a palavra, né? É o comparativo da palavra de Deus. E foi isso que foi acontecendo. Então, claro que a gente, né, todos os dias precisa mudar. A gente precisa se entender quem somos nós no Evangelho, o que Cristo quer de nós no Evangelho, né? E essa mudança está acontecendo diariamente, e hoje eu sou grato a Deus, assim, não tenho mais mágoa de Deus, nem mais rancor. Eu tenho questionamentos, perguntas, que ela já sabe que eu sou muito questionador, eu pergunto muito, e que eu já sei que muitas coisas não vão ter respostas, né? Por que eu passei tudo isso? Por que eu tive que passar tudo isso? Não tem explicação, gente. Não adianta, é para te dar um testemunho. Tem gente que dá essas explicações, para que eu tivesse um testemunho, porque a pessoa que está convertida desde que nasceu e não tem testemunho, né? Então eu não vejo muito assim. Eu vejo que as coisas que eu passei é porque os seres humanos têm a opção de escolha, né? Tem livre-arbítrio.
Meu pai tinha livre-arbítrio, a minha mãe também, então Deus não fica metendo a mão em tudo, porque até se Deus ficasse metendo a mão em tudo, né, eu acho que eu tava com alguns milhões na minha conta. E também não seria livre-arbítrio, né? Exatamente, então Deus nos dá as opções, assim como Ele deu a opção para mim me desviar, e eu escolhi, tá? Se você ler a passagem do filho pródigo, você vai ver que o filho pródigo ele escolheu o céu, me dá tudo que eu tenho que eu quero sair. E pronto, né? Eu era obreiro já, era evangelista, evangelizava por toda a cidade lá, quem me conhece, quem vai nesse testemunho de Alegrete sabe o que eu fazia obras, doações e muita coisa. Eu cheguei no pastor e disse, eu tô saindo fora, eu não quero mais. Eu cheguei e disse, e saí fora. E saí, eu cheguei, fui cara duro assim, eu era metido mesmo. Eu era metido de bater palavra com o pastor, assim, tipo, não, eu era tinhoso. Tem um caso aí que até aconteceu comigo aí, que eu me levantei numa vigília para retrucar um cara que me entregou uma profecia, um cara que era pastor também. Então, tipo assim, eu era muito tinhoso, assim, muito teimoso, muito birrento. Sim. Então eu não era curado. E eu considero que hoje a minha maior mudança é interna. Eu acredito que hoje Deus vai me usar muito mais, né? Mas também me usar como um testemunho, né? Como um testemunho. E eu acredito que esse testemunho pode edificar a sua vida. Quem sabe você se separou, teve um relacionamento ruim, ou quem sabe você está pensando muitas coisas e está pensando que Deus te esqueceu também. Eu acredito num Deus que pode restaurar a sua vida, em que um Deus que pode fazer tudo novo de novo, tá? Eu acredito num Deus que, por mais difícil a situação que você esteja, ou passou, ou viveu, Deus pode te restaurar, Deus pode reconciliar você de novo, Deus pode te dar uma nova chance, assim como deu para mim. Me deu uma esposa maravilhosa, que ela sabe que eu amo muito ela, né? Que eu tento fazer tudo o que está ao meu alcance, o que não está, para que ela sorri, para que ela venha ser feliz. Às vezes eu sou um pouco chato, né? Mas faz parte do processo. E eu quero agradecer a Deus, né? Que esse testemunho edifique você. Hoje eu estou firme com Deus, graças a Deus. Hoje Deus tem um chamado para nós, tem um ministério grande para nós aí. E nós estamos encarando tudo de uma forma diferente, em paz, tranquilo, né? E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Como que é hoje conviver comigo? Olha, quando eu pedia alguém para Deus, eu pedia como tu é agora. Tanto que quando tu me contou como tu era antes, eu nem acreditei, porque é totalmente o contrário. Então, é tudo que eu sempre pedi. Alguém que estivesse do meu lado, alguém que me apoiasse, tudo que tu faz pra mim é o que eu sempre quis. E Deus me deu uma coisa muito boa, assim, que eu acreditei nela, quando nem a família dela acreditava em algumas coisas. Ninguém acreditava. E sem conhecer ela e nada, assim. Nem me conhecia direito e deixou o carro Até comigo. E ela fazia antes que não dirigia, tinha medo de dirigir. Eu tinha ainda, medo de dirigir, eu nem dirigia, e ele deixou o carro comigo. E às vezes eu empurrava, ela saía chorando. E eu disse, vai, tu consegue, vai, só pega, liga e vai. E ela ia, né? Aí eu vi, quanto tempo que eu fiquei, o quê? Daqui lá na manhã, quantos quilômetros? 28, acho que 28, 29. Não, a primeira vez que eu andei foi 28 quilômetros, sozinha. De noite, na BR, muita loucura. Mas e apareceu ela e foi. E graças a Deus nunca bateu um carro, nunca, né? Passou nenhum perrengue, nada. Não. Então é isso, gente. Hoje a gente tem essa comunhão, essa paz, essa tranquilidade. E eu sou a prova viva que Deus pode restaurar um homem duro de coração, um Paulo velho aqui, que, né, só não matava cristão, mas tipo, porque depois que eu saí da igreja, meu Deus, teve muita peleia, como diz o gaúcho. Já botei uns 2 ou 3 na UTI também, teve muita coisa aí, gente. Então, graças a Deus nos liberta, porque eu sempre fui um cara muito destemido, muito assim, eu vou e faço, eu nunca tive medo de nada. Então, graças a Deus, Deus me libertou, me livrou de muita coisa também. Hoje posso dizer que hoje eu sou uma nova criatura, salvo pela graça de Jesus Cristo, né? E aprendendo cada dia mais. Ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Que a gente não se acha perfeito, mas se acha salvo, não perfeito.
e essa salvação produza em nós frutos melhores e que cada dia a gente possa buscar mais a Cristo ainda, né? E cada dia a gente ache coisas, como disse o salmista Davi, que a gente nem imagina que seja errado, que Deus possa mudar, esquadrinhar o nosso coração e mudar a nossa vida. Então fica esse testemunho, que se você também foi um Ezequiel na vida, ou está sendo, passe esse testemunho para as outras pessoas, nos siga, compartilhe, que Deus abençoe muito a sua vida, que esse testemunho sirva para edificar a sua vida e que o nome de Deus seja glorificado também. Assim como Ele restaurou a minha vida, Ele pode restaurar a sua vida, e creia que Deus tem um plano maravilhoso para você, assim como tem hoje para nós. Sim. E graças a Deus hoje eu posso contar isso para vocês, que Deus é restauração e que Deus tem algo novo para você, assim como teve para mim, tá bom? Tchau, tchau, gente. Nos sigam, curtam, compartilhem, tá bom? Deus abençoe vocês.